Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela apresentação, Renos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para discutir um tema tão importante. Pois é, sabe? Essa é uma questão global que afeta tantas vidas, né? Eu queria saber, na sua opinião de especialista, quais são os principais motores da migração hoje? Quando a gente para analisar, a migração está se tornando uma questão econômica relevante para países de todas as faixas de renda. E isso está acontecendo porque ela está sendo impulsionada por duas grandes forças: as transições demográficas rápidas e, claro, as mudanças climáticas. As transições demográficas, né? Eu também acho que isso faz sentido. A gente ouve falar muito sobre o envelhecimento da população, por exemplo. É disso que você está falando aqui? Com certeza. O envelhecimento é um fator enorme. Os países de alta renda estão envelhecendo muito, muito rápido. Por exemplo, em 2022, 19% da população tinha mais de 65 anos. E a projeção é que esse número chegue a 29% até 2050. Uau, isso é um salto bem considerável nesse tempo. Então, você está dizendo que a população economicamente ativa está, tipo, encolhendo em relação à população idosa. Exatamente. Nos países de alta renda da OCDE, a proporção de adultos em idade de trabalhar para pessoas idosas vai cair de 2,9 em 2022 para menos de 2 até 2050. E a gente não está falando só dos países ricos. Muitos países de renda média alta, como a Itália, também estão envelhecendo muito rapidamente. A população italiana deve encolher quase pela metade, para 32 milhões de pessoas até 2100. E, pela lógica, a gente pode imaginar que isso cria uma escassez de mão de obra, né? Seria sim, porque essas tendências estão gerando uma competição global por trabalhadores. Pensando nos Estados Unidos, por exemplo, eles dizem que vão criar 11,9 milhões de novos empregos entre 2020 e 2030. Mas a população em idade de trabalho só deve crescer 8,9 milhões. A Alemanha, por exemplo, precisa de um aporte de 400 mil trabalhadores de fora do país por ano. Vamos ver se eu entendi direito. Os países de alta renda estão com a sua população envelhecendo e os países de baixa renda têm a população mais jovem crescendo, e isso cria um desequilíbrio. Exatamente. Os países de baixa renda, especialmente na África subsaariana, têm populações jovens em crescimento acelerado. A Nigéria, por exemplo, deve passar de 213 milhões para 791 milhões até 2100. É uma diferença gigantesca mesmo. Muito grande. E você também mencionou as mudanças climáticas, mas como isso entra nessa equação? As mudanças climáticas agravam outros fatores de mobilidade. Cerca de 40% da população mundial, um número que representa 3,5 bilhões de pessoas, vivem em áreas altamente expostas a impactos climáticos, tipo escassez de água, seca, ondas de calor, elevação do nível do mar e também eventos climáticos extremos. São coisas que afetam a moradia e os meios de subsistência das pessoas. Então, nessas situações, elas têm que se mudar, né? É isso mesmo. Esses impactos comprometem a habitabilidade do território e a produtividade da renda, que são fatores que alimentam muito as pressões migratórias. Só nos últimos 15 anos, os eventos climáticos extremos repentinos deslocaram mais de 300 milhões de pessoas, e isso só internamente. E eu sempre lembro também do nível do mar, né? Eu imagino que seja uma preocupação grande para os países insulares. Com certeza. O nível do mar deve subir de uma forma bem significativa, de 15 a 40 centímetros até 2050, nesses cenários mais extremos que a gente chama de pequenos estados insulares em desenvolvimento, que podem submergir atóis de baixa altitude. E nas partes baixas do sul da Ásia, da África subsaariana, tropical e da América Latina,
As mudanças climáticas devem reduzir bastante a capacidade das pessoas de trabalhar ao ar livre. Então, me parece que se a gente não começar a enfrentar essas questões com muita urgência, a gente pode ver muito mais migrações forçadas até além das fronteiras. Exatamente. E é por isso que uma boa gestão migratória exige uma abordagem específica. Ela precisa se basear no que o Banco Mundial chama de matriz de combinação e motivo. Essa matriz serve para garantir que os benefícios sejam maximizados para os migrantes, para os países de origem e de destino, e também que todos esses agentes enfrentem esses desafios com humanidade. Entendi. Mas agora, me explica melhor essa matriz de combinação e motivo. O que é isso exatamente? A matriz de combinação e motivo classifica os movimentos migratórios com base em dois fatores principais: o quanto as habilidades e características dos migrantes se encaixam nas necessidades do país para onde eles estão migrando e o motivo que causou esse deslocamento. Então, se for uma combinação forte, isso significa que os benefícios geralmente superam os custos para todas as partes envolvidas. Isso mesmo. Nos cenários onde essa combinação é forte, sejam migrantes por motivos econômicos ou refugiados com habilidades em alta, os benefícios geralmente superam os custos para os migrantes, para os países de origem e para os de destino. Quem migra muitas vezes tem aumentos significativos de renda. Por exemplo, os migrantes de baixa qualificação tiveram aumentos de 210% na renda, no que a gente chama de corredor Bangladesh-Malásia, e de 298% no corredor Índia-Emirados Árabes Unidos. Mas e o status legal da pessoa? Isso faz alguma diferença? Faz uma diferença enorme. Quem tem status legal aproveita muito mais esses benefícios. A regularização de venezuelanos na Colômbia, por exemplo, acabou resultando num aumento de 35% na renda e de 10% no número de empregos formais. E é claro que os países de destino também ganham com as contribuições desses trabalhadores. Na área da saúde, por exemplo. Em 2018, pessoas nascidas no exterior representavam 27% dos médicos e 16% dos enfermeiros em 18 países da OCDE. Então, isso também não é só sobre preencher vagas, né? Mas também contribuições fiscais. Exatamente. As contribuições fiscais dos migrantes nos países da OCDE são muitas vezes maiores que as dos nativos. E os países de origem se beneficiam muito com o dinheiro que as pessoas mandam para casa, que chegou a 605 bilhões de dólares em 2021 para países de baixa e média renda. Isso ajuda muito na redução da pobreza em termos globais. Nossa, tem ideia de quanto é essa redução? No Nepal, por exemplo, teve uma queda de 40% na taxa de pobreza nas vilas com maior emigração entre 2001 e 2011. E não é falando só de dinheiro, existe muita transferência de conhecimento. Pensando nos migrantes indianos no Vale do Silício, eles impulsionaram o setor de tecnologia de informação da Índia. Agora, e essa categoria da combinação fraca com o motivo de medo? Tipo os refugiados. Isso é diferente, né? Aí entra obrigação legal internacional. Quando a combinação de habilidades disponíveis e vagas de emprego é fraca e o motivo da migração foi o medo, os custos precisam ser compartilhados e reduzidos de forma multilateral, porque os países de destino têm a obrigação legal de acolher essas populações. O número de refugiados no mundo era de 37,8 milhões em meados de 2022, mais que o dobro de uma década antes. E onde a maioria desses refugiados está hoje em dia? Uma parte bem grande, uns 52%, está em países de renda média, geralmente vizinhos do seu país de origem, e normalmente são situações prolongadas. Os refugiados passam uma média de 13 anos no exílio. Por isso que as políticas dos países anfitriões precisam adotar uma visão de desenvolvimento de médio prazo, com foco em mobilidade interna, autossuficiência, ou seja, acesso ao trabalho e inclusão nos serviços sociais do país. Então, essa questão de poder mudar de cidade dentro do país anfitrião pode fazer a diferença? Sim, sem dúvida. Por exemplo, permitir essa mobilidade interna para os refugiados na Turquia reduziu bastante os impactos nas comunidades de chegada inicial de imigrantes. Para terminar, e o grupo na categoria de combinação fraca de habilidades oferecidas e vagas de emprego disponíveis e motivo de deslocamento sem medo? Os imigrantes em situação de vulnerabilidade. Parece um desafio enorme. É realmente um desafio político bem difícil.
porque esses movimentos muitas vezes acontecem de uma forma irregular e sem segurança. Desde 2014, quase 50 mil migrantes infelizmente morreram ou desapareceram durante esse deslocamento. Essas pessoas podem não se enquadrar na categoria de refugiadas, mas muitas vezes, elas ainda precisam de proteção. O objetivo da política é reduzir a necessidade desses deslocamentos forçados da forma mais humana possível. Muito bem. E quais são as ações políticas que estão sendo realizadas ou que deveriam ser criadas para esse grupo? Algumas dessas ações envolvem fortalecer a resiliência das pessoas nos países de origem, ampliar formas complementares de proteção e mudar os incentivos por meio das vias legais. Por exemplo, os países de trânsito, que muitas vezes acabam sendo muito afetados também, precisam de muita cooperação bilateral com os países de destino para gerir esses movimentos de uma forma eficaz. Então, parece que a cooperação internacional é central nesse processo todo. Como isso acontece na prática? A cooperação internacional é essencial para existir uma governança migratória eficaz. No nível bilateral, ela é fundamental para alinhar melhor as habilidades dos migrantes com as necessidades dos países de destino. O Programa de Trabalhadores Agrícolas Sazonais do Canadá, por exemplo, recebe 20 mil trabalhadores por ano do México e do Caribe. E as parcerias globais de qualificações financiam programas de capacitação nos países de origem. Legal. E no âmbito multilateral? A cooperação multilateral é essencial para lidar com os movimentos migratórios motivados pelo medo e dividir os custos de acolher os refugiados. A janela da Associação Internacional de Desenvolvimento para Comunidades Anfitriãs e Refugiados já destinou 6 bilhões de dólares para 17 países de baixa renda que acolhem pessoas refugiadas. E o Mecanismo Global de Financiamento Concessional aprovou 725 milhões em doações. Algumas iniciativas regionais, como o Processo de Quito entre países da América Latina, ajudam a coordenar respostas à migração venezuelana. Além da cooperação internacional e as reformas políticas domésticas, no que os países de origem e destino precisam focar? Os países de origem precisam pensar em integrar a imigração laboral às suas estratégias de desenvolvimento. Isso significa reduzir os custos de remessa, como o México fez com a Lei de Tecnologia Financeira. Outra coisa é aproveitar a transferência de conhecimento, como o Vietnã faz muito bem com a sua população em diáspora. E também ampliar a educação e treinamento para habilidades globais. Um exemplo são os programas de enfermagem expandidos nas Filipinas. Também é importante proteger os cidadãos no exterior, o que ficou claro com a reforma da lei da Indonésia em 2017. Entendi. E os países de destino? Os países de destino precisam identificar suas necessidades de mão de obra e garantir coerência nas políticas. Eles precisam incentivar a imigração da categoria combinação forte de habilidades oferecidas e vagas disponíveis, com status legal e direitos, como o sistema de permissão de emprego da Coreia do Sul e as reformas legislativas dos Emirados Árabes, que permitem que os trabalhadores mudem de empregador. Eles também devem promover a inclusão econômica e social, como o reconhecimento de qualificações estrangeiras na Alemanha e apoiar os nacionais que possam ser negativamente afetados pela migração. Parece muita coisa para administrar. E é mesmo. E no caso dos países de trânsito, a cooperação é muito necessária, tanto para absorver os migrantes em situação de vulnerabilidade, quanto para devolver eles para os países de origem com humanidade. Isso inclui esforços para combater o tráfico humano e a exploração pelos empregadores. Isso aí. E, por fim, você mencionou novas vozes e dados. Por que isso é tão importante agora? A reforma migratória é um processo político que exige a escuta de novos grupos de interesse. Isso inclui vozes de países em desenvolvimento, do setor privado, sindicatos, autoridades locais e, principalmente, dos próprios migrantes e refugiados. Isso é fundamental. Dados confiáveis, oportunos e abrangentes são absolutamente essenciais para criar políticas baseadas em evidências. A gente tem muitos desafios, como as definições inconsistentes e o acesso limitado aos dados. Por isso que é necessário harmonizar as metodologias de coleta, investir em novos tipos de pesquisas e promover dados abertos com garantia de privacidade.
Só assim, os formuladores de políticas vão poder tomar decisões realmente informadas. Perspectivas fascinantes. Parece bem evidente que esse é um desafio com várias faces, que exige uma abordagem abrangente. Sem dúvida. De volta para você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.